muita satisfação poder estar aqui no culto da família, trazendo esse amigo, nosso querido padre Dezenilton. Ele foi padre da minha mãe, hoje ele está aqui em Pocinhos. Quero dizer a manhinha, um beijo, mãe, e a todos vocês que estão da Igreja Católica conectados conosco, ouvindo essa palavra que pode mudar as nossas vidas, porque eu digo que pode. Não depende daquilo que você vai ouvir, mas depende daquilo que você vai ouvir e vai viver, né? E vocês que estão aqui, muito bom de você estar aqui junto conosco nessa noite, sejam bem-vindos, e eu creio que hoje nós vamos ser impactados pela palavra, né? Então, vou me apresentar, depois o padre, eu vou deixar vocês com o padre, ele vai dar uma palavra, depois a gente vai voltar para abrir para perguntas e respostas. Então, a gente vai ter um momento aqui maravilhoso, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Marco Jatobá. O meu é Tatiana. Nós temos 33 anos de casados. 2 filhos, uma nora e 2 netos. E somos pastores da Igreja Verbo da Vida de Esperança. Então, padre, pode ficar à vontade. A casa é do nosso pai, então o senhor fica livre para ministrar à vontade. Eu vou ficar de pé porque eu não tenho uma estatura avantajada. Então, para não correr o risco de vocês ficarem aqui sem ver o padre, lá a gente diz assim, na missa sem ver o padre, né? Aqui no culto sem ver o padre. Eu fico agradecido a Deus pela oportunidade. Nós já nos conhecemos há alguns anos, eu, o pastor Marco. Já várias vezes que nós conversamos, como ele falou, eu fui pároco lá do seminário, a paróquia no Alto Branco, lá onde também a mãe do pastor participa, e foi através dela que nós acabei conhecendo melhor o pastor. Ele já tinha me convidado já antes, mas não tinha tido a oportunidade, e agora chegou a vez, né? Na quarta-feira passada, nós nos encontramos num momento muito bonito, e que nós tivemos a grande surpresa da positiva repercussão daquela nossa conversa de quarta-feira passada. Quem assistiu aqui, levante a mão. Olha, quase todo mundo, muito bom. Então, nós tivemos o maior pico já há algum tempo que nós temos aquele momento, aquele programa, mas foi até agora, chegou no topo. Foi quarta-feira passada, e a conversa foi muito boa, muitos elogios, inclusive ao pastor, que ganhou a cidade de Pocinhos, viu? Ganhou a cidade de Pocinhos. E muitas pessoas do Brasil inteiro, mais de 800 comentários. A gente nunca tinha tido isso também. E todo mundo falando sempre a mesma coisa, da beleza de vermos nós lá reunidos para falarmos de maneira tão amistosa, respeitosa, né? Como sempre aconteceu entre nós, né, pastor? Ele me fez o convite aqui para falar com vocês a respeito de família. E quando ele me fez, essa semana já, me veio automaticamente na minha mente, no meu coração, e eu acredito que Deus, Ele sempre mantém sempre uma relação de proximidade conosco, e automaticamente, já naquele manhã, me veio na mente, no meu coração, para falar com vocês sobre família, a partir do projeto divino sobre família no livro do Gênesis. Porque ali no livro do Gênesis, na criação do homem e da mulher, está já o protótipo, na realidade, o ideal que Deus estabeleceu para a família, para o homem, para a mulher, para os filhos, está ali. Mas também ali está descrito também o que veio para destruir a família, que no caso foi o pecado. Certo? Então, eu vou falar aqui de uma maneira rápida dos dois relatos da criação, porque no livro do Gênesis, um detalhe que eu queria apresentar para vocês, que nós temos dois relatos da criação da humanidade. Um relato mais sintético, mais resumido, que é aquela parte, o primeiro relato, quando o Gênesis diz que Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea. E um pouco adiante, a Bíblia, o livro do Gênesis, vai fazer uma narração mais descritiva, mais detalhada da criação do homem e da mulher, porque ali Deus quis pontuar exatamente a importância do constituir família, do constituir marido e mulher, a partir do segundo relato. Então, eu queria partir hoje da nossa conversa do segundo relato, que está no capítulo 2. Capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2, versículo 4. Depois nós vamos pular para outro versículo.
Então, quando no livro sagrado, no livro do Gênesis, Deus toma uma decisão de criar o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança, Deus, ele delibera consigo mesmo. Por isso que no texto bíblico diz, façamos no plural, façamos no plural. Nós cristãos, nós entendemos que ali está presente já na narração o mistério que depois se revelaria da natureza do Pai, Criador, do Filho Salvador, do Espírito Santificador. Mas há uma outra possibilidade de interpretar como se fosse um plural solene. Sabe o que é um plural solene? Eu vou explicar para vocês. Quando você vai, nas línguas, sobretudo na antiguidade, se usava o plural majestático. Quando você vai usar um plural, mas com sentido singular, porque você quer dar solenidade. Vossa Alteza. Vossa Alteza. É um plural majestático. Então, alguns biblistas, alguns exegetas, eles entendem, eles percebem que naquele momento, quando Deus decide criar o homem, ele interrompe a sua obra da criação, porque até então Deus vinha criando, dando beleza a tudo aquilo que era produzido como fruto de suas mãos, de sua criação, mas em algum momento é como se Deus parasse a correria dos seus afazeres da criação. É como se Deus interrompesse provisoriamente todo aquele afazer que ele estava produzindo naqueles dias da criação, e Deus respira e diz, agora solenemente, eu vou criar algo que vai ser diferente dos demais, que eu criei até agora. É diferente. E aí por isso que se entende esse façamos, nós cristãos entendemos de duas maneiras, eu repito. Como um plural majestático, solene, como se Deus quisesse dizer, agora preste atenção, o que eu vou fazer agora é diferente de tudo que eu fiz até então. Agora merece uma atenção especial isso aqui. Isso aqui merece um olhar e uma atenção especial. Essa é uma maneira de interpretar esse texto, esse façamos. Depois, outra possibilidade seria o plural trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Daí vem a palavra, o plural, façamos o verbo conjugado no plural. As duas possibilidades estão corretas, as duas possibilidades estão perfeitamente corretas. Agora, eu vou me deter hoje exatamente na segunda narração da criação do homem e da mulher, porque eu acredito que ela tem uma beleza maior, mais forte, quando Deus primeiramente cria o homem, no segundo relato, no primeiro é como se Deus criasse a granel, homem e mulher, macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. E no segundo relato, Deus, ele quer detalhar a sua obra criadora quando ele primeiro cria o homem, mas Deus percebe algo novo. Deus percebe algo na interioridade do homem. Deus percebe que apesar de que o homem não estava reclamando, não há nenhum indício que o homem estava demonstrando algum mal-estar. Algum mal-estar, até porque Deus o constitui o homem senhor da criação. Quando Deus diz, submetei-a e governai a terra, Deus convida o homem a participar do seu governo. Deus diz, venha governar comigo, eu sou o rei, mas eu te convido a sentar-se comigo. Por isso que depois Jesus vai dizer, aqueles sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Porque Deus, quando quis salvar através do seu Filho, Ele quis salvar-nos para restituir a pureza original da humanidade, como era no Gênesis. Porque quando Deus diz, quando Deus apresenta as coisas, inclusive o fato de Deus deixar que Adão nomeasse as coisas, Deus transfere para ele um encargo que era dele. Porque antes de criar Adão, Deus dizia, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Era Deus que nomeava. Até o momento em que Deus criou Adão, era ele quem realizava a obra, mas ele que nomeava. Vocês sabem por quê? Na cultura semítica, nomear alguma coisa significa poder sobre algo. Por isso que quando Jesus olhou para Pedro e disse, doravante tu não se chamarás mais Simão, mas Pedro. Nomear ou renomear alguém, quando Deus renomeou Abraão, significa que Deus agora conquistou, e como uma conquista, Ele tem o poder de renomear, de ressignificar aquela pessoa. E por isso que na criação, no livro do Gênesis,
Cada coisa que Deus criava, Ele mesmo que ele nomeava. Mas depois Ele apresenta para Adão e diz assim, pronto, diga o que é que isso, como você vai chamar. Deus chamou Adão para sentar-se no trono com Ele, para reger, para governar, submeter. E submeter não no sentido que nós temos na nossa cabeça de domínio autoritário, mas é no justo governo de Deus. O governo de Deus é justo, não é impositivo. E quando Deus chama Adão para governar e submeter a terra, é no sentido de um governo pacífico. Um governo em que, veja que o governo de Adão era tão pacífico que Deus não deu a ele nem a liberdade de comer animais. Darei todas as ervas do campo, todos os frutos que dispondes, exceto duas, aliás, uma só, uma árvore. Tudo foi dado. Adão tinha um poder e uma autoridade sobre os animais, mas não tinha poder e autoridade sobre a vida dos animais. Não, depois vocês confiram com paciência em casa, certo? Vocês vão perceber exatamente isso que eu estou dizendo. Adão não tinha um domínio de governo sobre a criação, mas não tinha um domínio sobre a vida dos animais. Sabe quando foi que esse domínio foi dado à humanidade? Alguém sabe? Alguém lembra? Já percebeu na Bíblia? Na segunda aliança. A segunda aliança foi aquela que Deus fez com Noé. Até Noé, se nós olharmos atentamente na Bíblia, até Noé o homem não era carnívoro. Quando Deus fez a aliança com Noé, Deus deu a Noé, no pacto, na aliança que fez com Noé, depois vocês também podem verificar lá, logo após o dilúvio, quando eles saem, a família de Noé sai, e que eles vão construir um altar para sacrificar em honra a Deus, que libertou a família de Noé. Depois vocês verifiquem. E aí Deus dá uma segunda, Deus amplia o cardápio alimentar da humanidade. Mas naquele lá do Gênesis, Deus não deu poder sobre a vida dos animais, porque era um governo pacífico. Como pacífico é o governo de Deus. É uma dominação, mas não é uma dominação tirânica sobre a criação, mas é uma dominação inspirada no domínio por excelência, que é o domínio que sai das mãos de Deus. Das mãos de Deus. Então, quando Deus, no segundo relato da criação, Deus cria o homem, e Deus percebe que o homem, no íntimo, algo como ele perscruta o íntimo de cada um, Deus percebe que algo não ia bem com o homem. Algo não estava bem com Adão. E aí Deus decide levar Adão a um sono, a um torpor, e do torpor Deus consegue fazer uma operação, porque Deus plasmou a humanidade do barro, né? Por isso a palavra Adam, em hebraico, Adamar, significa pó, terra, barro, poeira, tudo que é ligado ao solo. E uma das coisas que sempre eu me questionava era porque, se Deus fez o homem de uma matéria frágil, Deus fez o homem de algo tão indigno, que é a poeira, que é o pó, que é o barro, por que separa exatamente a mulher, nesse segundo relato, desse momento solene do façamos da criação, quando Deus decide plasmar o homem do pó da terra, do barro da terra? E eu já escutei algumas pessoas, antigamente eu escutava algumas pessoas pregando esse texto, e eu sempre escutava as pessoas dizendo o seguinte: Deus tirou a costela de Adão quando eu era criança. Eu nunca tenho coragem de dizer quando eu era pequeno. Nunca consigo dizer. Na minha cabeça sempre vem automaticamente quando eu era criança, porque eu tenho que fazer essa distinção. Porque fica muito redundante, né? Fica muito redundante se eu disser quando eu era pequeno. Então, quando eu era criança, eu era raquítico, e eu tinha uma bibliazinha infantil, e eu gostava de ler aquela Bíblia, as histórias da Bíblia. Quando eu cheguei nessa parte da criação, que Deus teve, aí eu ficava contando
Aí quando eu errava, eu começava de novo, para contar, para depois contar na da minha irmã, para saber se na dela estava faltando alguma, né? E eu escutava algumas pessoas pregando o seguinte: não, Deus tirou uma costela porque é do lado, para significar, nem foi um pedaço do pé, para dizer que ela está debaixo dos pés, para que o homem dominasse a mulher, nem está na cabeça, para que ela não se sentisse superior ao homem, mas do lado. Já escutaram isso, já? Né? Já tirou do lado para significar que são duas pessoas que, embora tenha sido tirado do homem, mas não estão todos no mesmo nível. Aí eu fui fazer mestrado em Sagradas Escrituras, e eu tive um professor, era um professor francês, e eu agradeci demais ter tido a oportunidade, a honra de ter estudado com ele. Ele escreveu vários livros, publicados em várias línguas no mundo afora, e quando ele foi explicar essa parte do Gênesis, da criação da mulher, ele dizia o seguinte: em hebraico, a palavra tselem, que geralmente nas Bíblias católicas, os tradutores traduzem como costela. Até perguntei ao pastor Marco, parece que também nas traduções evangélicas também. Mas tanto na aula, mas eu também comprei um dicionário hebraico-italiano, no caso, e quando eu fui procurar no dicionário de hebraico, lá dizia que tselem era uma expressão ambígua. Poderia ser traduzido corretamente, tanto como costela, mas também como lado. Um lado. Como um lado todo, não foi só uma costela. Daí, quando eu sempre leio numa Bíblia traduzida para o português, que se traduz por costela, mas no meu íntimo eu prefiro, eu acho melhor, mais interessante, mais substancial, entender que, na verdade, quando Deus levou Adão a um sono profundo, Deus tirou uma metade. A metade. Deus tirou a metade do homem e fez a mulher. Quando o professor disse isso na sala de aula, eu lembrei de uma coisa que se diz muito aqui no Brasil, que eu sempre achei ridículo, que eu encontrei minha cara metade. Sem o povo saber, mas fazia uma referência ao hebraico. Não sei como aqui se construiu essa coisa. Eu sempre achei bobeira isso, né? A cara metade, parecia uma coisa meio supersticiosa, uma coisa meio anticristã, meio, sabe? E, de repente, quando eu me deparei com essa tradução, Deus tirou um lado inteiro de Adão, de forma que, por isso que Adão não estava bem. Por isso que não estava bem, faltava o ser que lhe complementava, que era a mulher, aquele que ele chamou de mulher, é o próprio Adão que chama de mulher. Depois eu vou explicar exatamente o porquê que vem essa palavra mulher. Então, e o professor continuava dizendo o seguinte: agora, tem um detalhe, por que é que Deus aplicou uma anestesia geral em Adão? Por quê? Como? Alguém falou alguma coisa? É uma boa explicação, Gostei. Mas tem outra coisa interessante. Eu acredito também, Deus pensou nisso também. Deus foi sempre muito generoso com o homem, né? Então, mas tem outra coisa. Sabe por que Deus levou o homem a um coma profundo, vou botar entre aspas bem grande, a um coma induzido, para que o homem não estivesse consciente na hora de criar a mulher, e ele não se sentisse co-criador da mulher. Porque somente Deus é criador do homem e da mulher. Então, era importante que Adão não estivesse consciente, para depois ele dizer: olha, Senhor, olha o que nós fizemos. Olha como ela é bonita. Nós fizemos. Eu estava aqui, eu vi quando o Senhor cortou um pedaço de mim, sentindo dor, tudo mais, e nós fizemos ela. Mas Deus, até nisso Deus pensou, para que o homem não se sentisse co-criador da mulher. Deus disse: você não vai ficar acordado, não vou dar a você o gosto de você se sentir co-criador da mulher. Agora, o que é interessante é que quando Adão, a anestesia vai se acabando, Adão vai abrindo os olhos, ele olha do lado de si e ele encontra
um ser. Ainda não tem nome. Vamos chamar de um ser. E o que é interessante é que na Bíblia, deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que eu até demarquei. Achei. Na Bíblia, é como se, é tanto que no texto sai do gênero narrativo para o gênero poético. Porque até então, o narrador sagrado vai descrevendo a ação da criação em forma de narrativa, de narração. De repente, o escritor sagrado, ele muda de gênero literário e sai da narração para a poesia. E cabe muito bem a poesia nesse momento. O primeiro encontro, vocês que são casados, eu não sou, mas já namorei, e eu sei que o primeiro encontro é sempre aquele lembrado pela beleza, pela poesia. E o encontro de Adão e Eva, de Adão com Eva, também foi um encontro poético. Por isso que Adão diz assim: e Adão disse, agora sim. Agora sim. Adão estava incompleto, mas ele não sabia que ele estava incompleto. Ele estava feliz, inclusive, até de certo modo, sem a mulher. Mas agora, quando ele se depara diante dela, ele diz, agora sim, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Eu vou chamar ela de mulher, porque ela foi tirada do homem. Aqui no texto, não sei se está na Bíblia de vocês, ela sai... leia aí para mim, por favor, pastor. Está em forma de poesia, tá? Veja aí para mim, por favor. É Gênesis capítulo 3, versículo 23. Aliás, perdão, 2:23. Leia aí para mim, como é que está na tradução. E Adão disse... Pronto. Traduziu como um pronome demonstrativo. Esta sim, está muito bom também. Mas o que é interessante aqui no hebraico, a gente percebe uma certa exclamação, um susto, mas não um susto de medo, assim, mas uma espécie de exultação, de exclamação. É como se Adão dissesse assim, sim, tudo era bonito, mas agora é diferente. Agora eu me reconheço. Olhando para ela, eu me reconheço. Porque por isso ela vai ser chamada de mulher. Em hebraico, lezot kare ishar. Ishar. Que meish lehat zot. Ela será chamada mulher, porque em hebraico, homem se diz ish. 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 E aí, no hebraico tem uma sabedoria tão bonita, porque o nome que Adão tirou foi uma derivação do nome humano, Ish. Porque em português não tem significado, né? Homem, mulher, a raiz das duas palavras são totalmente diferentes. Vamos agora fantasiar, como seria uma expressão homem, homena, sei lá, uma coisa desse tipo assim, para fazer sentido como na Bíblia. Mas na Bíblia, em hebraico, homem se diz ish. Ish. E mulher, ishar. A mesma raiz da palavra. Por isso que Adão diz, ela foi tirada de mim, por isso que o nome dela vai ser tirado também do meu. O nome que eu vou dar a ela vai ser uma derivação do que Deus me deu. Eu vou compartilhar com ela o meu próprio nome. Ish, Ishar. Vamos aprender essa palavra, essas duas? Homem, mulher, Ishar. Ishar. Homem, aí tem um arranhado na garganta. Ishar. É uma das dificuldades para se falar hebraico, esse arranhado na garganta. Então, homem e mulher foi criado em estreita harmonia, em um laço
estreito, de maneira que não só parte do homem foi utilizado como matéria-prima para fazer a mulher, mas o homem que, ao nomear a mulher, nomeia tirando parte do seu próprio nome para poder criar o nome da mulher. Adão, quando vê a mulher, ele entra num sentimento profundo de exaltação e de exultação a Deus, diante de Deus, pelo fato de Deus ter dado a ele. Veja, Deus já tinha dado tanta coisa para Adão. Deus colocou Adão no topo da criação. Deixou que Adão nomeasse todas as coisas, todos os animais, tudo que Adão dissesse que se chamaria, Deus acataria. Como se Adão fosse o primeiro ministro do reino de Deus. O primeiro ministro. É como se Deus dissesse assim: eu trabalhei tanto, Adão, agora vai você agora e faça o mínimo que você pode fazer. O extraordinário eu faço. É criar. Agora, nomear, você nomeia. Agora, Adão também nomeia. Nomeia. Dá uma ideia de autoridade também. Mas, repito, não uma autoridade dominadora. De domínio. Uma autoridade no sentido de você se colocar como proprietário da mulher. Por isso, eu repito, o fato de Adão estar dormindo, em coma. Vou colocar entre aspas. É um anacronismo falar de coma aqui, né? Mas só para a gente poder dramatizar um pouco a situação. E viveram em harmonia. Os dois viveram em harmonia, porque todos eles estavam a serviço do plano divino. Até o momento em que um elemento estranho entra no meio da relação. Um elemento estranho. A harmonia que havia entre Adão e Eva era uma harmonia semelhante à harmonia de tudo aquilo que era feito por Deus. Deus sempre, que quando fazia as coisas, no final o texto diz, e Deus viu que tudo era bom. Bom. Em hebraico, a palavra bom significa pode ser aplicada como tanto para a bondade quanto para a beleza. Então, significaria dizer, tanto faz dizer, e Deus viu que tudo era bom, como dizer, e Deus viu que tudo era belo, porque belo é bom. Faz sentido? Tudo que é bom é belo, e tudo que é belo é bom. Então, na língua hebraica, bom e belo, na verdade, são sinônimos. Então, quando Deus viu que tudo era bom, Deus viu que tudo era belo, bonito, tudo era agradável, quando Deus criou o homem e a mulher, também tudo isso, a relação do homem e da mulher estava dentro desse conceito de bondade e beleza divina. Do conceito de bondade e beleza divina. Mas, de repente, entra um elemento estranho no meio da relação, que o texto não ousa nomear, mas personifica com a aparência de uma serpente, que faz sentido porque nos povos vizinhos de Israel, a serpente era cultuada como divindade. E o autor sagrado, querendo incutir no coração dos judeus, de que esse elemento idolátrico, ao entrar na espiritualidade do povo judeu, é o que vai trazer exatamente a decadência e a queda. A decadência e a queda. Então, quando entra esse elemento em que não é nomeado, por que não é nomeado? Por que não é nomeado? Eu estava falando para vocês que quando Deus nomeia, é porque Deus tem um domínio sobre aquilo que é nomeado. Por que Deus não nomeia esse elemento, mas o texto personifica como uma serpente? Porque este elemento não estava no domínio de Deus. Ele tinha saído do domínio de Deus. Por isso que não é nomeado. Por isso que não é nomeado, assim como Deus nomeia o sol, como Deus nomeia o oceano, a terra firme, o dia, a noite. Mas o autor sagrado, para poder o leitor entender, personifica com a aparência de uma serpente. É uma maneira pedagógica, didática, que os sábios judeus, os escribas judeus, entenderam para poder nomear um personagem que não merece ser nomeado, não merece ser mencionado.
pelo simples fato de ele trazer a tragédia, o caos e a catástrofe para a humanidade. Então, esse elemento, esse terceiro elemento, entra na relação. E a primeira coisa, quando eu estiver no tempo, pode fazer sinal, viu, pastor? A primeira coisa que esse elemento, que eu também vou fazer, vou seguir a tradição da Bíblia, não vou chamar o nome dele. Não vou chamar o nome dele. Esse elemento neutro, quando ele entra na história, ele entra para poder colocar em dúvida a relação, o amor de Deus no coração da humanidade. Veja que tudo parte de uma mentira. Vamos recordar. Qual é a proibição que Deus fez? Primeiro, Deus dá tudo, né? Poderás comer de tudo que a terra produzir, toda a erva, todo fruto que for produzido aqui no jardim, você pode colher, menos de uma. Menos de uma. São 2 árvores que estão no meio do jardim, mas a proibição era só de uma, viu? Era só de uma. Depois Deus proibiu de comer da árvore da vida, porque você imagine o homem cheio de maldade vivendo para sempre. Porque pelo menos a morte era um limite. Você imagine Hitler vivendo até hoje. Você imagine Nero vivendo até hoje. Então, de certa forma, Deus colocou lá no meio do jardim a árvore do bem e do mal, de conhecer o bem e o mal, e a árvore da vida. E Deus disse: deverás comer de todas elas, menos da árvore de conhecer o bem e o mal. Deus não menciona mais a árvore da vida. Portanto, não há uma proibição da árvore da vida. Mas é exatamente neste ponto que esse elemento estranho vai tocar. Porque no diálogo, a serpente já começa a enganar. É verdade, coisa de fofoca, né? Toda fofoca não começa assim, não é? É verdade que Deus vos proibiu de comer de toda a árvore do jardim. A serpente sabia que não era toda a árvore do jardim. Mas era que a serpente que tinha uma forma pedagógica também, de gerar dúvida no coração da mulher. Porque, de repente, quando Deus deu tudo parecia tão generoso. Mas quando Deus pôs um limite, e a serpente ressaltou o limite, no coração da mulher pareceu que Deus foi mesquinho. Pareceu que Deus foi mesquinho. E o enfoque não foi mais na plenitude que foi dado, mas foi no pouco que foi negado. O pouco que foi negado foi onde a serpente ressaltou. Colocou em letras gigantescas, letras grandiosas, em um outdoor. Está vendo? Não. E quando se diz não, logo a gente quer. É assim ou não é? Se você quiser que as pessoas venham para a igreja, pastor, diga: não venham mais para a igreja. Não venham mais para a igreja. Aí enche a igreja, porque quando se tem não, parece que causa um fascínio na gente. A gente fica doido. Não, agora eu quero. Proibiu, agora eu quero. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, quando a serpente destacou em letras garrafais, botou cheio de seta lá em cima do não, autor, não. A mulher disse: mas ele é tão generoso, ele é tão rico, por que não aquela? E a serpente foi levando o olhar da mulher e perceber: olha como ela é bonita. Talvez a mais bonita de todas. Talvez até tivesse outras mais bonitas e mais apetitosas, mas aquela tinha um não escrito nela. Aquele fruto tinha um rótulo, que era o não. E de repente o não passou a ser atraente. E quando a serpente, ela continua no diálogo, ela ainda dá mais um suporte para que a mulher possa estar plenamente convicta de que aquela era a melhor de todas. A serpente disse: olha, sabe por que Deus escreveu lá no rótulo não? Porque Deus sabe que se você comer, seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. O que é que isso significa?
Vamos recapitular. Deus fez o homem de que matéria? Pó. O pó está onde? No chão, na terra. Quando a serpente disse, vocês serão como Deus, onde é que está Deus? A serpente quis que a mulher deixasse de se sentir da terra, frágil, mas para se sentir grande. A sentar no trono de Deus. A não aceitar mais o domínio e o reinado de Deus sobre ela, ou sobre a humanidade. E de repente, se tornou mais apetitosa ainda. Autonomia, independência. E de repente a mulher come e passa para o marido. Uma coisa que eu quero aqui fazer, para falar para vocês, a gente tem que tirar essa ideia de que é a mulher quem traz a tragédia para o homem. Nunca devemos entender isso. Porque o termo Adamar, em hebraico, é plural. Humanidade, é coletivo. É um substantivo coletivo na língua hebraica. Nós traduzimos, na verdade, nós não traduzimos, nós transliteramos para a língua portuguesa como Adam, ou Adão. Mas, na verdade, é um nome coletivo, é um substantivo coletivo. Então, quando o texto diz, e Deus criou Adam, Adamar, ou a humanidade, a sua imagem e semelhança. Então, quem foi atraído para o fruto? A humanidade. Não foi a mulher simplesmente. A maneira como o autor sagrado foi construindo a narrativa é uma maneira atraente, bonita. Ela constrói uma saga, uma história interessante, mas, na verdade, tudo para mostrar que, na verdade, a concupiscência, o desejo do mal, o desejo de sair da presença de Deus, entrou no coração da humanidade no momento em que não quis mais ser criatura, mas quis ser Deus. Quis ser como deuses, no plural. Até porque eu falei para vocês, é coletivo. Adam é um coletivo. Então, aí por isso que a serpente também usa o plural. Vós sereis como deuses. Para corresponder exatamente ao substantivo coletivo que é dado no livro do Gênesis. E a partir do momento que eles pecam, depois que eles transgridem, que desobedecem, aí vem o caos que entra na relação familiar, daquela pequena célula familiar. De repente, Adão, que antes atrás tinha poetizado, esta sim, ou agora sim, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Agora Adão usa um pronome demonstrativo de queixa. Esta mulher, usou o nome que ele havia dado a ela, esta mulher que colocaste junto a mim, foi ela que me conduziu à desobediência. Quebrou a harmonia. Quebrou a harmonia, quebrou aquele clima sagrado que estava entrelaçando o casal primitivo. Era sagrado, porque a humanidade, desde o momento da criação, Deus criou a humanidade para a vida imortal, para a vida eterna. Por isso que não havia proibição de comer da árvore da vida. A proibição era de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a partir do momento em que Deus vê o caos e a desordem entrar no seio da humanidade, da família humana, Deus proíbe de comer da árvore da vida, porque depois ele mandaria plantar uma nova árvore da vida, que é Jesus Cristo. Jesus, que assim como lá no livro do Gênesis, Deus plantou a árvore da vida no meio do jardim. Quando pregaram Jesus, Jesus estava no meio também de dois ladrões. A árvore da vida. A árvore da vida plantada, o madeiro ali, aquele madeiro, o Filho de Deus ali, aquele que dizia, eu dou a vida a quem eu quero. Eu vim para que todos tenham vida. Quem crê em mim viverá eternamente. São todas as promessas que Jesus faz, porque é Ele que é agora a árvore da vida. E agora não há mais proibição para comer da árvore da vida, que é Jesus. Foi devolvido agora para nós a árvore da vida, Jesus Cristo. Agora sim, com o Redentor, com a salvação, com a remissão dos pecados, agora nós podemos ter vida imortal.
Porque agora, embora nosso corpo vai se deteriorar, mas nós cremos que um dia nós estaremos na vida plena, por excelência. Essa vida que emanou da verdadeira árvore da vida, que não foi proibida de a gente contemplar, de a gente saborear, de a gente comer desse fruto que nos levará para a vida eterna. Então, Deus, depois que cria esse caos, aí Adão olha para a mulher e diz, esta, como que já palavra já um pouco depreciativas, esta mulher que tu me destes, foi ela que me induziu a comer. A poesia desapareceu. O maravilhar-se desapareceu. E agora resta uma queixa. Vou brincar, viu? Eu fico com a língua coçando, mas eu vou brincar. Sabe quando você está namorando, você olha tão bonita. É linda. E a mulher do mesmo jeito, mas olha, eu encontrei o príncipe encantado. Depois de 7 anos de casados, aí você olha assim, foi com isso? Foi com essa coisa aqui? Foi com esse traste ou com essa traste que eu me casei? Foi a mesma coisa que Adão fez. Adão quis colocar a culpa nela. Adão quis sair da sua responsabilidade. Aliás, não só foi nela, Adão colocou a culpa em Deus também, porque é como se ele dissesse assim, se você não tivesse feito ela, se eu tivesse acordado, eu teria dito que não queria. Se eu me deu, olha, eu não tenho culpa nenhuma, eu até estava dormindo na hora. Então, o Senhor e ela são os culpados. O Senhor porque fez ela e ela porque me levou a comer. E ali está implantado o caos na primeira família, que quebra o projeto divino sobre a família. Então, qual é o projeto de Deus para a família? O projeto de Deus para a família é que dentro de casa, dentro da família, seja uma expressão do reino de Deus. Em que Deus seja um monarca. Em que Deus seja o elo que liga, o elo que estreita as relações. Em que Deus é o ponto de partida e o ponto de chegada de tudo. Então, a família, o projeto familiar original de Deus, lá do Gênesis, é um projeto em que a família, o casal, o esposo, a esposa, os filhos, entendem que aquela casa é um santuário. É um templo sagrado. É um lugar santo. É um lugar santificado. E como santificado, como santuário, é onde Deus habita. É onde Deus está. E quando nós rompemos permitimos que um elemento estranho entre nessa relação, nós construímos um altar para um outro ídolo, para um falso Deus, um falso Senhor, para que Ele possa reger nossa vida, reger nossa família. Então, aí, quando isso acontece, nós rompemos com o sentido primitivo de Deus, da família na Bíblia. Isso vai, sabe, um pecado que ele serve de matriz para gerar outras filiais. Já ouviu falar nisso? Um pecado que você começa uma coisa pequena e de repente aquele pecado vai se ramificando e de repente vai saindo um monte de... Quando você percebe, você já está todo envolvido em pecado. Vou dar um exemplo de pecado assim. O pecado do adultério. Aparentemente é só um pecado. Mas desse pecado começa a surgir uma teia. Você chega em casa com perfume, com cheiro. Mas você estava onde? Não, eu estava ali com os meus amigos. Outro pecado, mentiu. É o pecado que de um só começa a se alastrar e de repente quando você percebe, você já está todo cercado de pecados filhotes do pecado primeiro, do primeiro pecado,
de maneira que quando você percebe, tudo já virou um caos. Foi o que aconteceu. Do pecado de Adão, desse pecado da origem, do começo de todas as outras fraquezas, vem depois o primeiro fratricídio. O caos da família é projetado também na relação entre os irmãos, Caim e Abel. A terra que foi regada pela primeira vez com o sangue humano. Um irmão se levanta contra o seu próprio irmão para matar por inveja. Veja, mais uma vez, um pecado. São 3 pecados. O pecado da desobediência do primeiro casal gera o desequilíbrio na formação dos filhos. Na formação dos filhos, um sente inveja do outro, que já é um pecado, que aí, para poder resolver o problema desse pecado, mata o outro, que já é outro pecado maior. Está vendo a cadeia, a teia de aranha que o pecado vai produzindo? E aí começa a gerar esse caos, de maneira que quando uma família cristã, verdadeiramente cristã, entende o seu papel de vida, de espaço sagrado, de espaço de um templo sagrado, a sua casa como um templo sagrado, onde as pessoas têm o hábito de fazer orações em comum, de fazer a leitura da palavra de Deus em comum. O pastor pediu para contar uma história que eu estava contando ali para ele. Eu comecei a participar das coisas da igreja. Eu não era pequeno, tinha 13 anos. 13 anos, desse tamanho já. E eu comecei a ir para a igreja e comecei a me fascinar pela Bíblia. Por isso, depois eu quis estudar a Bíblia a fundo. Se eu fosse mais novo, eu até ia fazer doutorado, mas eu não tenho mais cabeça, porque tinha que aprender alemão agora. Eu não tinha mais condições. Aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu devorava a Bíblia, lia. E aí eu queria que a minha família também gostasse da Bíblia. Aí eu chegava em casa, na sala, de noite, na hora da novela, a televisão aqui e eu aqui, pregando a palavra de Deus para a minha família. Eu via o olhar de raiva, de ódio. Sabe, você via os olhos barejando assim. E eu lá pregando. Teve um dia que, acho que minha mãe se tocou, aí desligou a televisão, a TV. E aí eu senti que eu comecei, me senti assim, sabe, tá dando certo. Está dando certo. Resultado, graças a Deus, depois, eu tenho uma irmã missionária, tenho outra irmã casada, mas também muito religiosa, muito ligada à igreja e tudo. Meu pai também. Minha mãe faleceu, mas uma pessoa também que era muito temente a Deus, que viveu uma vida também depois, até o dia da sua morte, com muito respeito, temor e amor a Deus, tudo. E eu fiquei muito feliz por isso. Porque veja que quando a família, de fato, reconhece que aquela casa, ela se transforma num tabernáculo, num lugar sagrado. O que é um lugar sagrado? É onde Deus está. Aqui é sagrado, porque Deus está aqui. E tudo que Deus toca, Ele santifica. Por isso que quando Deus se apresentou a Moisés na sarça, Ele mandou Moisés tirar as sandálias. Despojar, é santo. É santo. O artificial, o superficial, tira fora. Toca os pés mesmo, despoja-te no lugar sagrado. Tudo o que Deus toca é santo. Por que as tábuas da lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, era algo tão digno de honra que Deus mandou fazer uma arca? Porque Deus tocou para escrever o estatuto da lei. E é santo. Tudo que Deus toca é santo. Se Deus tocou na família e quis a família, inclusive quando Ele enviou o seu próprio Filho, o Verbo eterno do Pai, se encarnou no seio de Maria, Deus santificou também com a presença do seu Filho a família. Família de Nazaré, santificada pela presença de Deus. Porque tudo que Deus toca, Ele santifica. Esse vírus aqui, tudo que toca, Ele transforma nele. Esse Covid. Tudo que Deus toca, Ele transforma nele. Ele santifica. O meu pecado, a minha fragilidade, não contamina Deus quando Ele me toca. Mas o meu pecado, a minha fragilidade,
é transformada quando Ele me toca. E se a família foi tocada por Deus, se Deus quis habitar numa família, se Deus quis ter uma família para seu filho, Deus santificou a família. Se vocês me permitirem, eu vou citar uma frase do Papa João Paulo II, quando ele dizia, ele chamava de igreja doméstica. Ele dizia que todos nós temos uma igreja doméstica. É aquela igreja em que nós acordamos nela. Aí ele dizia, os pastores dessa igreja são os pais. Os filhos é o rebanho que os pais têm a tarefa de apacentar, de guiar como pastores. E eu achei essa metáfora fantástica, belíssima. Por quê? Porque você entender que a família é um espaço onde Deus está, onde Deus habita, que Deus está ali presente, que eu posso falar com Ele, que eu posso me entreter amigavelmente com Ele lá também, e que eu posso construir uma microcomunidade, ali, uma célula comunitária, naquela casa, naquele espaço, de maneira que eu posso estar com Deus todos os dias, na sua igreja. Então, quando você sair de casa, e eu vou para o culto na igreja. Mas quando sair daqui, eu vou agora para o culto na minha casa, na minha igreja. Que lá também é sua igreja. Você tem duas igrejas. Essa daqui e aquela que ficou provisoriamente fechada, até vocês voltarem para lá. Porque lá está o lugar da presença de Deus. Então, aqui eu quis apresentar para vocês, de uma maneira rápida, o projeto divino, o projeto de Deus para a família. E eu sei que hoje, se as famílias hoje... Vocês perceberam que, de um tempo para cá, uma das instituições tradicionais mais atacadas é a instituição familiar. Porque é sagrado. Essa onda cultural aí que estão tentando impor sobre nós, de novas formas de viver em família, tudo mais, aquela de relativizar o conceito tradicional de família. Por que isso incomoda? Porque é o lugar da presença de Deus. Porque foi idealizado por Deus. E o mundo relativista, o mundo que se opõe ao projeto de Deus, ao reinado de Deus, não vai aceitar nada que tenha como origem, como base Deus. Por isso que a humanidade quer criar um novo conceito, porque, mais uma vez, a tentação de ser como Deus, ocupar o lugar de Deus, de criar as coisas e de nomear as coisas a seu próprio modo. Então, nós estamos assistindo esse processo de degeneração conceitual, institucional, organizativa da família, porque dentro dela tem algo muito grandioso, que Deus pensou, que Deus elaborou e construiu. E eu tenho certeza, se vocês resistirem como famílias cristãs a essa onda, vocês estarão pleiteando pela causa de Deus, para a manutenção e conservação da família de vocês. Que Deus abençoe vocês, agradeço a vocês pela atenção de todos. Aleluia. Não vou perguntar se você foi abençoado, amado, porque você foi tremendamente abençoado, não é verdade? Então, a gente vai estar, eu e minha esposa, trocando aqui o microfone, porque ela vai fazer as perguntas, amém? Então, eu e ela não tem problema, amém, amados? Ixar. Exatamente. Quando o padre brincou ali, né, de 7 anos, eu disse, imagina eu com 33. Ela disse, eu vou quebrar seus dentes. Aleluia. Boa noite, queridos. Aleluia. Eu já bebi isso. Eu já bebi isso aí. Aleluia. Então, querido, você que está em casa, ou mesmo vocês que estão aqui, se quiserem, vocês têm a oportunidade de fazer alguma pergunta. Então, manda aí pelos e-mails que Monique está recebendo, tá, Sivone, e eu vou passando por aqui, tá certo? Vamos lá.
Aleluia. Você está alegre de estar aqui ou de estar em casa ouvindo? Amado, nós estamos alegres de estarmos aqui de volta. Aleluia. Grandes expectativas para o que Deus vai fazer nessa nova temporada. Então, a primeira pergunta é um conselho, eu acho que a pessoa quer. Fui um verdadeiro fracasso no meu casamento, mesmo sendo cristão. Como posso ser bom? Acho que é isso. Tem um ESP no final, eu não entendi o que é. Ser um bom esposo, ok. Aprenda com meu marido, que ele é bem bom. É para quem? Eu acho que se a gente quer ser bom, aqui no sentido, eu entendo assim, de santidade, de viver a vida santa, como Paulo fala lá na carta aos Gálatas, a matriz e a fonte de toda a bondade e santidade é Deus. E ninguém consegue ser bom por si mesmo. Não é por artifício humano que ninguém consegue se tornar um bom cristão ou viver o projeto de Deus, porque o projeto de Deus é inalcançável pela carne, pelo sangue. Por isso que Jesus fala lá em João, do Evangelho de João, na conversa com Nicodemos, ele fala exatamente isso. Quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Então, se alguém quer viver o plano de Deus, seja no ambiente familiar, no ambiente do namoro, ou na vida profissional, a fonte de toda a bondade é de Deus que emana a bondade e a santidade, porque Ele é santo por excelência. Ele é o verdadeiramente santo. Por isso que lá em Apocalipse fala de santo, 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 3 vezes. Número 3, na cultura judaica, significa plenitude. Somente a Deus é que nós damos esse atributo, santo, 3 vezes santo. Está lá em Daniel também, o profeta Daniel. Santo, santo, santo. Então a fonte da santidade é Deus, é Ele que nos santifica. Sem Ele ninguém consegue ser bom, ninguém consegue ser santo, ninguém consegue viver a vocação que Deus estabeleceu para nós, que é a vocação, a vida santa. São Paulo dizia que a vida, para que sejamos santos e imaculados na presença de Deus. Acho que é 1 Coríntios que ele fala isso. Para que nós possamos viver como santos e imaculados na presença de Deus. Só podemos fazer isso se nós tivermos Deus como a fonte de todo bem. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo, ele trabalhou, já aposentado, ele trabalhou no físico estadual. E uma vez ele me contou, porque lá todo mundo sabe que ele é cristão, que é uma pessoa muito fervorosa na sua fé cristã, e lá no físico ele teve a oportunidade de fazer muita coisa errada. E de repente ele começou a ser perseguido porque os outros começaram a ficar constrangidos, porque eram arrumados. Uma vez ele foi fazer uma operação na BR-230, e nessa operação eles tiveram até apoio da Polícia Rodoviária Federal e tudo, e parou uma carreta, aquele bitrem, né, carregado, sem nota, totalmente sem nota. Só, deixa eu ligar aqui para o meu patrão. Ligou, o cara falou lá, fez uma proposta irrecusável para o agente fiscal liberar o caminhão. Deixar para fazer um passos dele lá, do fisco, e aí só, olha, se a gente dividir entre nós aqui, dá para todo mundo hoje sair daqui com os dentes, com um sorriso belíssimo. Aí todo mundo concordou. Ele disse, não aceito, não. Eu disse, mas por que isso? Pela minha fé. Por eu servir a quem eu sirvo, eu não vou aceitar. Aí eles ficaram com medo dele denunciar, aí retiveram a carreta. A partir daquele momento, ele começou a ser perseguido lá dentro, ironizado. Lá no posto fiscal, abriam o computador com vídeos pornográficos e ficava zombando ele. Olha aqui, ó, você quer ser santo, você quer ser puro, veja isso aqui. E aí ele teve que pedir para ser transferido, porque por causa desse fato, a convivência se tornou insuportável. Então, a fonte de toda a bondade e santidade, ele até disse, aquilo era até tentador para mim, mas dentro do que perder minha salvação. Então, a fonte de toda a bondade, ele até dizia, não foi porque eu era bom que eu recusei aquilo, porque no meu íntimo aquilo era muito sedutor, atraente, mas o apelo da voz de Deus dentro do meu coração, que me pedia para recusar isso e buscar aquilo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, para a vida matrimonial, profissional, no namoro de jovens, tudo isso
é perfeitamente possível ser vivido desde que você coloque-se diante de Deus e que aceite prestar esse serviço a Deus, entregando sua vida a Deus. Deus é que é a fonte de tudo, de toda a bondade. Uma coisa que eu aprendi: nunca confie em sua própria virtude, que nós somos propensos ao erro. Não confie em si mesmo. Não confie porque você tem muitos anos de vida cristã. Não confie nisso. Isso pode ser uma pedra no seu sapato. Desconfie sempre de você. Desconfie. Não é porque eu tenho tantos anos, eu tenho 42, desde 43, vou fazer 43 agora. Não é porque desde os 13 anos que eu me debruço sobre a palavra de Deus que eu vou mesmo. Então, confie em Deus. É Deus que é a fonte de nossa santidade, Ele é a fonte de nossa bondade. Eu, particularmente, concordo com tudo que o padre falou. Eu só acho que uma das coisas fundamentais para um homem ou uma mulher é ter humildade de considerar que existe um Criador que sabe os detalhes daquilo que você precisa fazer para mudar de vida, Então, não existe a gente dizer que a vida é nossa, a gente faz dela o que a gente quer. Não. Existe caminho sobremodo excelente. E o caminho já está escrito. Já está pronto. A gente tem que, de fato, reconhecer que sem Deus, como o padre brilhantemente expôs, não podemos nada. Como Paulo dizia, Nós não somos nada, não podemos fazer nada, mas quando a gente tem a humildade de dizer: Senhor, eu não sei como fazer aqui. Eu quero mudar a minha vida. Se eu não acertei aqui, eu quero acertar aqui agora. Me ajuda. Então, eu acho que isso é uma nobreza na vida de alguém, quando alguém pede ajuda. Fracasso é quando alguém não pede ajuda. Então, se você está pedindo ajuda, você está na posição certa, você está no lugar certo. E isso se chama humildade. Para mim, é uma das maiores qualidades na vida do ser humano, é humildade. Padre, na nossa sociedade ainda existe muito distanciamento entre o catolicismo e o evangélico, como se fosse um preconceito entre as classes. Diante disso, como o senhor vê um momento como esse? Na quarta, o pastor estava na sua igreja e hoje o senhor está aqui. Exultação. Eu estou com os dentes escancarados, Porque eu dizia, até conversava com o pastor Marco, que eu gosto muito exatamente por essa capacidade madura dele, Eu acho isso fabuloso, viu? Desde há tempos atrás, a gente já conversou na casa da mãe dele, tomando café de tarde. Ele usa a expressão trocando figurinhas bíblicas, a gente conversando. E em João Pessoa a gente se encontrou uma vez na praia, não foi? E ele ia ter uma reunião à noite e ele me chamou para ir para essa. Isso eu achei fabuloso e me tocou profundamente. E depois já tinha me chamado. Só que quando a penúltima vez que me chamou para vir aqui, eu estava